Abra comigo sua Bíblia lá em Atos, no capítulo de número 9. Nós daremos sequência à exposição da palavra de Deus. Esse ano, como a igreja tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo, nós começamos no início do ano a expor o livro de Atos. E já estamos terminando um terço desse precioso livro. E isso me alegra muito o coração. Podemos ter avançado bem até o primeiro domingo do mês de maio. Eu convido você a que se coloque de pé. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 32, lembrando-nos de colocar o celular no modo avião. Diz assim a palavra de Deus: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, que nada nem ninguém faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Que não haja pecado, nem cansaço, Deus, ó Pai, que nos atrapalhem de ouvir a Tua palavra. Mas que vejamos a ação do Teu Espírito Santo, falando-nos por meio das Escrituras, fortalecendo-nos, revigorando-nos, Deus, e levando-nos a cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Muito obrigado por esta Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que pertence ao Senhor. Muito obrigado porque por mais de 119 anos tem sido pregada com fidelidade a Tua palavra aqui. Muito obrigado por todos os eleitos que vieram ao Senhor no decorrer da história desta Igreja centenária. Continua a fazer dela uma igreja viva e pujante, e que muita gente conheça o Salvador, por meio, Deus, ó Pai, da pregação feita neste púlpito, por meio da pregação feita nas aulas desta igreja, por meio, ó Deus, ó Pai, da pregação feita pela boca de cada membro desta igreja. Usa, Deus, ó Pai, esta igreja para ser uma grande bênção na proclamação do Teu Evangelho. Fala conosco e nos abençoa, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Certo jovem nos Estados Unidos, cuja família não pertencia à igreja evangélica, foi estudar numa grande universidade americana. E desde que ele ali chegou no primeiro ano, havia um jovem companheiro da universidade, que no meio do campus tomava um caixote, e subia e lia a Bíblia, e proclamava o Evangelho para todos os universitários que ali estavam. Algumas vezes, enquanto aquele jovem proclamava o Evangelho, esse jovem que era de origem não cristã, o imitava e até zombava dele. E isso durou 1 ano, durou 2 anos. Mas no 3º ano em que aquele jovem estava na universidade, ele, ouvindo aquele moço pregar o Evangelho em cima do seu caixote, ouviu aquele moço dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que estava perdido. E ele olhou para a sua vida e viu que a sua vida era uma vida de bebedeira, de sexualidade desenfreada, de drogadição, de prostituição. E ele disse: minha vida está totalmente perdida. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E ouvindo aquele pregador de quem ele tinha zombado durante 3 anos, ele foi convertido sobrenaturalmente por obra do Espírito Santo. Hoje aquele moço, depois de ter sido discipulado, preparado, é um presbítero de uma igreja reformada nas proximidades da capital americana, Washington. Irmãos, sempre nós devemos pregar o Evangelho de Deus. Talvez você passe pela rua e veja alguns irmãos na fé proclamando na Praça da Sé o Evangelho, e você diga: esse tipo de pregação já está ultrapassado. Preste atenção no que eu quero lhe dizer: a pregação do Evangelho nunca está ultrapassada, porque a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. E às vezes até aqueles que zombam desse tipo de pregação, quando tem a palavra semeada em seus corações, se são escolhidos de Deus, serão convertidos pela pregação do Evangelho. Então nunca é um desperdício distribuir um folheto, proclamar na rua, seja no WhatsApp, na internet, no Facebook, no Instagram, que o homem é pecador, mas que Deus amou o pecador, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A missão do evangelista é proclamar o Evangelho de Jesus. E aqui nesse texto precioso, amados irmãos, no livro de Atos nós vemos, já perto do final da primeira parte do livro, o texto vem mostrar a conclusão do protagonismo do ministério de Pedro nesse precioso livro. O grande protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo, e ele exalta Cristo. Mas na primeira parte do livro, o ministério que se destaca é o de todos os apóstolos, mas dentre os apóstolos quem se destaca é o apóstolo Pedro. Você se lembra bem que ele prega o primeiro sermão e 3.000 pessoas são convertidas. No segundo sermão, mais 2.000. E Deus usa como liderança nesse primeiro momento da igreja. E agora, no final dessa primeira parte, no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, você verá a conclusão do protagonismo do ministério de Pedro. E depois você verá a força do trabalho leigo da igreja, de um grande pastor Barnabé, para na segunda parte do livro, Deus levantar a pessoa de Paulo, como um líder que leva a igreja daquele seu primeiro lugar, para o Evangelho em todos os rincões da terra. E ao olhar então, para esse início dessa conclusão do ministério de Pedro na primeira parte do livro, nós aprendemos aqui sobre a missão do evangelista. A missão do evangelista. Amados amigos e irmãos, todos nós somos chamados como cristãos para pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós somos chamados para anunciar aos pecadores que eles só podem conhecer a Deus por meio da fé em Cristo Jesus, do arrependimento e da fé nele como único mediador entre Deus e os homens. E qualquer cristão pode e deve proclamar que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa frase é até de Pedro, inclusive. Mas, amados irmãos, ainda assim, Deus levanta alguns irmãos na história da igreja, pastores, pregadores, para que tenham um ministério de evangelistas, para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Nesse texto a palavra nos apresenta a missão do evangelista. E a primeira verdade que o texto diz é que a missão do evangelista é uma missão ilimitada. A missão do evangelista é uma missão ilimitada. Versículo de número 32 diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Meu irmão, se você ler esse texto desavisadamente, você acha que Pedro é um homem sem objetivo na vida. Parece que ele está andando para um lado e para o outro sem saber para onde ele quer ir. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, quando o time do Ceará ganhou de um time grande do Brasil, eles botaram o nome do time do Ceará de a carroça desembestada, né? Sai da frente que aí vem a carroça desembestada, certo? Que ele é desgovernada. Parece que Pedro está indo por toda parte, mas não é nada disso, meu irmão. Pedro está indo pregar a palavra de Deus. Veja bem comigo, Pedro
é o primeiro grande pregador da igreja em Jerusalém. Ele, no primeiro sermão que exaltou Cristo, ganhou 3.000, depois ganhou 2.000, mais de uma vez pregou perante o Sinédrio. Ele que tinha negado Cristo, teve a oportunidade de honrar o nome de Cristo diante das autoridades que o perseguiram. Ele foi um líder tremendamente usado por Deus, e certamente o principal pregador da igreja em Jerusalém, ainda que Tiago depois tenha assumido a presidência da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus. Pedro ainda era seu principal pregador. Mas Pedro, amado irmão, não fica só em Jerusalém. A sede do seu ministério é Jerusalém, mas toda aquela região da Judéia, Samaria, Galileia, é influenciada pelo ministério de Pedro. E aqui diz o texto então que ele vai por toda essa região, tendo como base, ainda sendo pastor titular da igreja de Jerusalém. Ele prega o evangelho andando por toda aquela região, passando por toda parte daquela região da Judéia, Galileia e Samaria. E ele foi, diz o texto, amados irmãos, aos santos que habitavam em Lida. Lida fica aproximadamente 60 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E ele então vai pregar o evangelho ali, e não prega somente em Lida. Lida era um povoado de mais ou menos 3.000 habitantes junto com Sarona, mas ele também acaba pregando o evangelho na cidade de Jope. Se você olha comigo no versículo 36, e lá no versículo 43 diz que Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Jope, amados irmãos, era o maior porto do norte de Israel, um lugar de muito comércio, um lugar próspero, um lugar onde havia pessoas de distintos lugares do mundo. Quando Jonas quis fugir de Deus e não ir para Nínive, ele foi para o porto de Jope. Era um porto muito antigo, pegou todas as suas economias e pagou uma passagem de navio para Tarsis, para fugir de Deus. É nessa cidade que Pedro termina pregando o evangelho, nessa região. Então o texto nos ensina, amados irmãos, que quando alguém tem a missão de pregar o evangelho, ainda que essa pessoa esteja num lugar, essa pessoa tem uma missão ilimitada. Ela tem que pregar o evangelho onde Cristo mandar. Ela tem que ir onde o Senhor ensinar, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Há pastores, amados irmãos, na igreja que são uma grande bênção, mas eles têm talvez o dom mais de ovelheiro e permanecer na igreja local. Outros têm o dom de mestre, de ensino, e são teólogos que ensinam na igreja local e na academia. E outros, amados irmãos, têm o dom de pastor, mas têm também o dom de evangelista. Essa igreja, amados irmãos, na qual estou pregando, é a que pode mais falar acerca disso na igreja presbiteriana do Brasil. O príncipe dos pregadores do Brasil, Miguel Riso Júnior, pregava nesse púlpito durante muitos anos. E sendo pastor desta igreja, pregou nas grandes capitais brasileiras, nos grandes programas de rádio, para toda a elite desse país, influenciando o Brasil com o evangelho de Jesus. Outro grande pregador que pregou nesse púlpito se chamava José Borges dos Santos Júnior. O seu programa de rádio, em poucos minutos, era ouvido em todos os rincões deste país. E Cristo foi tremendamente exaltado através da vida daquele pregador e evangelista que também pregava nesse púlpito e em muitos lugares. Outro pastor abençoadíssimo que vocês conheceram, que era um tremendo evangelista e foi pastor desta igreja, foi o reverendo Amilcar Ovídio Borba, que ganhou centenas de almas para Cristo Jesus. Sendo diácono desta igreja, plantou outras igrejas e pregou o evangelho até o final de sua vida nesse lugar. Nos dias de hoje nós temos o príncipe Hernandes Dias Lopes, que foi pastor mais de 25 anos de uma igreja, e hoje pastoreia 2 igrejas e prega a palavra em distintos lugares, mesmo tendo por base um só lugar. A missão do evangelista é uma missão ilimitada. Conversando com o Hernandes essa semana, quando ele vinha pregar aqui, tive um tempo de conversa com ele na segunda-feira, e ele ainda me lembrou aquela preciosa frase de John Wesley, que ainda que não tivesse a nossa teologia, foi um missionário muito usado por Deus. John Wesley pregou em distintos lugares até o final da sua vida, e John Wesley dizia: a minha paróquia é o mundo. Na nossa conversa ele me relembrou: filho, a gente prega nos domingos da nossa igreja, mas a gente tem que se dizer como Wesley: a minha paróquia é o mundo.
porque Deus tem os seus eleitos em todos os rincões do mundo inteiro. O próprio John Wesley, irmãos, dizia: dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. E Deus deu a ele esses 100 homens, e ele revolucionou a Inglaterra, a América, por meio do seu metodismo, com pessoas consagradas que pregaram o Evangelho de Jesus. A minha oração, ainda que eu seja reformado, é hoje: Senhor, aqui na Unida, dá-me 100 homens e mulheres que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a ninguém mais do que o pecado, e com eles nós vamos mudar São Paulo, o Brasil e o mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus levante aqui homens e mulheres que amem a Jesus sobre todas as coisas, que odeiem o pecado, que não se envergonhem do Senhor, que preguem o Evangelho a toda criatura. A missão de um evangelista é uma missão ilimitada. Talvez você não tenha o dom de evangelista, mas mesmo como um cristão, você tem a missão ilimitada de pregar o Evangelho a toda criatura. Então que você não se envergonhe de Jesus, mas que você se comprometa a ser uma bênção, porque os seus amigos só podem ir para o céu, só podem ser reconciliados com Deus, só podem ter o perdão de Deus, só podem ter vida eterna se eles se arrependerem e crerem em Jesus. E o instrumento que Deus usará para que eles se convertam é você. Que você diga: Senhor, use a minha vida, em nome de Jesus. Amém. A missão do evangelista é uma missão ilimitada. Mas o nosso texto diz mais a mim e a você. A missão do evangelista, em segundo lugar, diz ele, é uma missão impossível. O pastor está vendo muito Tom Cruise, missão impossível, é isso mesmo. Tá? A missão do evangelista é uma missão impossível. Vamos para o texto? Eu vou ler o versículo 33 e depois você vai ler comigo. Nós vamos ler responsivamente do 36 ao 39. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. De 36 a 39 responsivamente. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Vocês? Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Imagina, meu presbítero Oscar, se chega aqui um paralítico e o pessoal fala aí: reverendo Rosta, é cura? Eu falo: misericórdia. Ou tem um outro que ressuscita: eu não tenho poder para fazer isso. Nem Pedro, ainda que Deus lhe tenha dado o dom de fazer milagres, tem poder para fazer isso. Lá estava um homem, Enéas, 38 anos, jazia de cama, era paralítico. Nenhum homem por seu próprio poder pode fazer com que qualquer outro homem paralítico se levante de sua cadeira. Mas pior ainda, que o paralítico é alguém que morreu. O texto conta a história de uma irmã nossa chamada Tabita em hebraico, e na tradução para o grego é Dorcas. Ora, pastor, como é que traduz o nome Tabita para Dorcas? Porque o nome dela significa gazela. Gazela em hebraico é Tabita, gazela em grego é Dorcas. Então essa mulher abençoada de Cristo Jesus, uma serva preciosa do Senhor, que trabalhava servindo a igreja de Jope e as irmãs, veio a falecer. E os irmãos de Jope sabem que Pedro está na região de Lida e Sarona e mandam chamar Pedro. E quando Dorcas morreu, eles lavaram o corpo dela e colocaram ela em cima no cenáculo, amados irmãos, e a cobriram. E quando Pedro chega pelo chamado dos irmãos, imagine, a SAF da igreja
presbiteriana de Jope. As irmãs entram: pastor Pedro, olha aqui os vestidos que a irmã Dorcas fazia, irmã Tabita, olha quanta coisa, ela ajudava aqui nas nossas oficinas, e agora ela morreu, como é que acontece um negócio desse? Aquela mulher era muito operosa. Se fosse eu, minhas irmãs, eu ia juntar com elas e ia começar a chorar. Amados irmãos, porque nenhum homem por si mesmo tem o poder de curar ninguém. Isso aqui é uma tremenda ilustração para nós, sabem por quê? Porque o pecador sem Cristo Jesus está morto nos seus delitos e pecados. O homem que não tem Jesus no coração é um morto espiritualmente. É por isso que, para mim, uma das melhores ilustrações da pregação do Evangelho é aquele texto que, para mim, hoje é o mais significativo do meu chamado, que é Ezequiel, capítulo 37. Essa é a realidade da pregação. O Espírito do Senhor vem e toma o profeta Ezequiel e o coloca no meio de um vale cheio de ossos sequíssimos, e Deus pergunta para ele: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Aquele exército perdeu uma batalha, foi assassinado pelo inimigo, foi execrado, as carnes deles foram comidas pelos corvos do céu. Amados amigos e irmãos, os seus ossos estão esturricados, é impossível que humanamente alguém os levante. A missão do evangelista é uma missão impossível, se você olhar de uma perspectiva humana, porque Lucas 18, 27 diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É impossível, Lilian, que nós convertamos o coração de alguém, mas graças a Deus que o que é impossível para nós, para Deus não é impossível, e Deus resolve usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E num ato de fé, Ele nos manda, como mandou Ezequiel, que preguemos para os ossos, porque se Ele sabe, se Ele ama os ossos, Ele tem poder para ressuscitá-los. Então, amados irmãos, do nosso ponto de vista, a nossa missão é impossível. Se o Espírito Santo não soprar a vida na palavra, nós podemos pregar em todos os rincões dessa cidade, nós podemos pregar na televisão, no rádio, na internet, no WhatsApp, no Face, no Insta, ninguém vai se converter, porque eu não tenho o poder de regenerar o coração de ninguém, e nem você, como Pedro não tinha o poder em si mesmo de fazer com que Enéas andasse, e nem de ressuscitar Tabita. A missão do evangelista é uma missão impossível. Se é impossível, para que eu vou fazer? É para que a glória de Deus seja de Deus e não seja sua. É porque Deus mandou que você vai obedecer. E isso gera no nosso coração, amado amigo e irmão, mais humildade. Sabem por quê? Porque nós não temos o poder de mudar ninguém. Não é simplesmente fazer alguém se convencer de um argumento intelectual e dizer: ele tomou a decisão. Não, meu irmão. Se o Espírito Santo não soprar nova vida no coração, ainda que o homem veja o Evangelho como a coisa mais bela que há, por si mesmo ninguém pode crer em Jesus. É por isso que quando nós pregamos, nós devemos clamar a Deus para que Ele opere ressuscitando o coração dos seus eleitos. A missão do evangelista é uma missão impossível. Se ela é impossível para nós, nós devemos ser humildes. E se Deus nos dá a bênção de ganhar centenas de almas, não é por causa nós, é por causa da graça de Jesus. Meus irmãos, Deus me deu a honra de pregar o evangelho desde menino. Desde meus 9 anos de idade eu estou pregando o evangelho. E para a glória de Deus, o Senhor já me deu inúmeras almas para Cristo Jesus. Mas eu já compartilhei nessa igreja que uma das maiores dores do meu coração é que o meu pai é um homem não crente. É um homem que vive longe de Deus. É um homem com o coração endurecido para o evangelho, que segue a ideologia que ele quer e não abre o seu coração, não pode abrir seu coração para Jesus. Já preguei para ele inúmeras vezes, meus filhos já pregaram, muita gente já pregou, mas é só o Espírito Santo que poderá ressuscitar aquele coração. Isso me aperta a alma, mas é um sinal para me lembrar cada dia que, ainda que o Senhor tenha me dado
talvez centenas de almas para Jesus. Só quem converte o pecador é o Espírito Santo. Eu não posso mudar nem o meu próprio coração. Então, se você foi chamado para pregar o Evangelho, permaneça humilde, não se ensoberbeça. Não ache que porque Deus te dá frutos, você é melhor do que os outros, porque frutos só vem porque Deus soberanamente resolve realizar o impossível. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que mesmo dedicados à pregação do Evangelho, nós permaneçamos humildes, dependendo totalmente do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos use na missão de pregar o Evangelho. A missão do evangelista é uma missão ilimitada. A missão do evangelista é uma missão impossível. Mas a missão do evangelista é uma missão intercessória. A missão do evangelista é uma missão intercessória. E nós vamos começar lendo a partir do versículo 40. Versículo 40, 41 e depois 34. 40, 41 e depois 34. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Versículo de número 34, todos comigo leiam. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Santos irmãos e irmãs, a missão do evangelista é uma missão intercessória. Dorcas morreu, somente um milagre pode levantá-la. E assim acontece com todo pecador, ele está morto. Para que alguém se converta, tem que haver um milagre. Eu e você jogamos a semente da palavra no coração, e essa semente regenera, mas é só quando o Espírito Santo a molha com a água da vida, aquela pessoa ressuscita na alma e nasce de novo, e só assim ela pode crer. Só depois que o Espírito Santo coloca nela uma natureza espiritual e abre os seus olhos, que ela olha em Jesus e recebe o dom da fé para assim crer no Senhor Jesus. Então o texto nos diz que a missão do evangelista é interceder, porque só Deus pode fazer isso. Lá está Pedro, amado amigo e irmão, naquela viagem evangelística, e faleceu nossa irmã Dorcas. Ele manda sair todo mundo, ele dobra o joelho no chão, ele clama aquele que é o autor da vida. Só Deus pode ressuscitar mortos. E Pedro ora a ponto de que o Senhor lhe dê a convicção de que o Senhor ressuscitará a Tabita. E depois que ele ora, então, confiando no Senhor, ele olha para ela e diz: Tabita, levanta-te. E ela se sentou. E ele, tomando-a pela mão, levantou-a e chamou as irmãs, porque ela estava nos trajes de quem tinha sido vestida para ser sepultada. E as irmãs então foram cuidar dela, vesti-la e prepará-la para que ela se alegrasse na nova oportunidade de vida que o Senhor a deu. Assim também está aquele paralítico miserável. O homem sem Jesus é um paralítico espiritual. E Pedro olha para ele. E ainda que o Senhor tenha dado a Pedro, amado irmão, esse dom de curar, porque naqueles primeiros dias da igreja, para mostrar o poder de Cristo Jesus sobre todas as coisas, Deus deu com grande incidência dons de milagres aos seus apóstolos. E Pedro olha para ele, mas Pedro não disse: Enéas, eu te curo. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. É só Jesus Cristo, amado amigo e irmão, que tem o poder de levantar mortos. É só Jesus Cristo que de fato pode curar, amado amigo e irmão. É só Jesus Cristo que pode mudar o coração do pecador. A missão do evangelista então é uma missão intercessória. Se nós sabemos, amados irmãos, que é só o Senhor que pode salvar pecadores, nós temos que orar por isso. Jesus nos ensina a orar por isso, quando na oração do Pai Nosso ele diz: venha o teu reino. Quando nós estamos orando, venha o teu reino, significa que o reino de Deus vai tomar os corações dos pecadores, para que eles sejam dominados pelo Senhor e vivam como quem vive no reino de Deus, ainda nesse mundo distante de Deus. Nós temos que orar para que Deus salve os perdidos. Você tem orado por isso? Você tem orado para que Deus salve os seus eleitos?
Você tem orado para que Deus salve pecadores? Irmãos, nós precisamos fazer isso. Estou recebendo aqui nessa noite um casal muito querido, Lucas e Ana Luísa. Quando eu cheguei no Guará 2, Lucas tinha 17 anos, Ana Luísa 16. O pai dela era meu presbítero. Eu vim do Chile para a reunião do presbitério morrendo de fome. Ela virou para mim: pastor, não tem nada aqui em casa para comer, mas tem uma banana. Me deu uma banana. Eu tinha 16 anos, há 12 anos atrás. Já falei sua idade, já era. E, amados irmãos, Deus nos deu a bênção de viver tempo muito precioso naquela igreja e de orar para que Deus nos desse os seus eleitos. E como a gente orava pelas pessoas do prédio da frente nos primeiros anos, e foi descendo, foi chegando gente. Deus respondeu a oração. Nós temos que orar para que Deus salve os seus eleitos. No último ano ali eu pedi a Deus: Senhor, dá-me 100 novos membros para essa igreja, para a glória e honra de Cristo Jesus. Aí cheguei para os irmãos, falei: ô irmãos, pedi 100 para Deus. Deus deu 87 novos membros adultos no último ano. Tá bom, glória a Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o povo virou: pastor, e as crianças? Ô pastor, com crianças foi para 116, glória a Deus, passou de 100. Louvado seja Deus. Nós temos que orar por isso. Você já orou para que Deus converta os seus vizinhos? Você já orou para que Deus converta as pessoas da sua rua? Você já orou para que Deus converta as pessoas do seu trabalho, da sua universidade? Quem tem o poder de ressuscitar mortos é o Senhor. Então ore a Deus. Eu me lembro uma vez de ouvir o reverendo Josafá Vasconcelos numa pregação no ano de 94, e ele disse que ele saía pela rua de Salvador, e ele olhou para um prédio e falou: Senhor Deus, mora tanta gente nesse prédio, esse povo está indo para o inferno, Deus tem misericórdia desse povo, Deus converte os teus eleitos desse povo. E de repente, amados irmãos, Deus usou para plantar uma igreja naquela região. Que bênção maravilhosa! Nós temos que orar a Deus: Senhor, dá-nos almas, como orava George Whitefield, ou leva a nossa alma. Ou como orava John Knox: dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. Quem tem o poder de converter pecadores é o Senhor. Por que nós não estamos orando por isso? Se nós queremos ser a igreja que cresce, que nós ouvimos de manhã, está na hora, amados irmãos, de parar de olhar só para o nosso próprio umbigo. Entender que Deus mandou o seu Filho a salvar pecadores. Se essa é a prioridade de Deus, tem que ser a sua prioridade, tem que ser a minha prioridade. Vamos orar para que Deus salve os seus eleitos? Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar para que Deus mude pecadores? É como dizia o doutor David Martin Lloyd Jones. Com 28 anos ele foi considerado um dos melhores cirurgiões de Londres, auxiliar de Lord Horder, médico da família real. Perguntaram para o doutor Lloyd Jones, ele um médico de tanto prestígio, porque ele resolve, sendo dos melhores cirurgiões da Inglaterra, largar tudo para ir ser pastor num lugar pobre, no sul do país de Gales. Ele disse o seguinte: porque antes eu era usado para curar os homens, e eles eram curados e saíam e continuavam pecando e iam para o inferno. Mas quando eu vi que o Evangelho poderia livrá-los da ira de Deus, eu quis dedicar a minha vida a pregar o Evangelho de Jesus. Oh, meus irmãos, Cristo deu a vida pelos pecadores. Que nós oremos pela salvação de pecadores. Amém, meus irmãos? Que Deus nos use para que pecadores venham a Cristo Jesus. A missão do evangelista é uma missão intercessória. Saia daqui hoje dizendo: Deus, converta uma pessoa para a glória do teu nome. Ore por uma pessoa: Senhor, dá-me essa pessoa. Ou diga assim: Senhor, dá-me a bênção do seu instrumento para ganhar pelo menos uma alma daqui até o fim do ano. Ore por isso. A missão do evangelista é intercessória. É só Deus que vai mudar, irmão, a cena e a situação. Vamos orar para que Deus converta pecadores. Amém? Que Deus nos use, em nome de Jesus, como pregadores do Evangelho. Mas olhando para o texto desta noite, o Senhor continua a nos desafiar a pregar o Evangelho. E Ele nos mostra que a missão do evangelista, como temos visto, é uma missão ilimitada, é uma missão impossível, é uma missão intercessória, mas em último lugar é uma missão irresistível. A missão do evangelista é uma missão irresistível. Peraí, reverendo, o senhor está me dizendo que quando o senhor prega o Evangelho, então todo mundo converte? Que história é essa? Não, meu irmão. A missão do evangelista é irresistível no que diz respeito aos escolhidos
de Deus. Lembre que o sacrifício de Cristo é suficiente para todos, mas eficaz para os eleitos. A missão do evangelista é uma missão irresistível. Quando Deus escolheu o pecador, o evangelista lança semente e não tem jeito, o pecador vem. Olha aí comigo, versículo 35. Pedro pregou Jesus Cristo, Enéas foi curado. Olha o que aconteceu. Vamos ler todos juntos, versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Mais 3.000. 3.000 no sermão, 2.000 no outro, 3.000 aqui. Pedro já tinha sido usado em 3 sermões para ganhar 8.000 pessoas para Jesus. Oh Jesus, faz de novo aqui, Senhor, em nome de Jesus, faz isso aqui na vida, para a glória e honra de Jesus. Toda aquela região se converteu ao Senhor. Nasceu uma igrejona de 3.000 membros ali, de uma vez só. Sabem por quê? Porque quando Deus escolhe pecadores, eles ressuscitam na alma e vêm a Cristo Jesus. Então o chamado da graça é eficaz. Eles não podem resistir. Mas o texto também fala a mesma coisa. Depois que Deus usa Pedro na cidade de Jope, que já era uma cidade portuária, uma cidade maior, a igreja se alegra imensamente. Mas vejamos o que acontece naquela cidade. Versículo de número 42. Eu vou ler o 42, vocês o 43. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. O 42, leiam de novo para mim o mesmo versículo. Podem ler, por favor, vamos lá. Vocês. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Muita gente em Jope ouviu da ressurreição de Tabita, ouviu do que Jesus pode fazer, e muita gente creu em Deus. E nasceu outra igrejona presbiteriana aqui. Estou brincando, amados irmãos, anacronismo, está certo? Igreja bíblica, nasceu outra igrejona aqui, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Quando Deus escolhe o pecador, ele não pode resistir. Eu gosto muito, irmãos, da pregação que Paulo faz em Antioquia, da Pisídia. Ele prega na sinagoga, um sermão espetacular, pregando cenas do Antigo Testamento, dando uma aula de teologia bíblica. Ele mostra que Jesus é o Cristo. Em Atos 13:48, depois que ele prega aquele sermão, o texto diz assim, na parte B do versículo: e creram todos aqueles que foram destinados para a salvação. E creram todos aqueles que foram destinados para a salvação. Ora, pois, pastor, o senhor está provando aqui que então só virão a Cristo os eleitos. Então por que nós pregaremos o Evangelho? Justamente por causa disso, irmão. Porque os eleitos não resistirão. Se você é reformado e crê que Deus escolheu o pecador, você é aquele que mais tem incentivo para pregar. Porque aquele que não acredita que Deus tem eleitos, ele sai e provavelmente ele não sabe se vai ter fruto nenhum. Mas você sabe que aqueles que Deus escolheu virão a Cristo soberanamente, de maneira irresistível. Estou lendo um livrão de Jonathan Leeman. Leia o livro, Igreja Centrada na Palavra. Jonathan Leeman conta a história de uns missionários que foram morar na Nigéria. Na Nigéria tem muitos cristãos, mas tem também muitos muçulmanos. E eles fizeram amizade com um soldado que era um guerrilheiro de uma guerrilha muçulmana. E eles tomaram Bíblias e deram de presente para muitos soldados. E aquele soldado muçulmano não gostava da Bíblia, mas ele pegou aquelas Bíblias, pegou uma caixa de Bíblia, porque ele disse: isso aqui vai servir para eu fumar um cigarro de maconha e dar uma boa cheirada na cocaína. Então, várias vezes por dia, ele tomava a página da Bíblia, porque era fina, ele dizia que era boa, ele enrolava e fumava o cigarro de maconha. E, outro momento, ele pegava a folhinha da Bíblia e cheirava a cocaína. E ele fez isso um dia, 2, 3, 4, 5, alguns meses. Depois do final, quando ele ia fumar um cigarro de maconha um dia, chegou um supervisor dele, um chefe, ele pegou aquela folha da Bíblia e guardou no bolso.
E aí ele saiu, ficou com aquela folha da Bíblia no bolso. E aí então, quando ele ia fumar um cigarro de maconha, ele falou assim: deixa eu ver o que está escrito aqui. E aí ele leu o Salmo 34:8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E ele diz que leu aquele versículo e aquilo ficou como uma flecha no seu coração. E ele ficou: provai e vede, o Senhor é bom. Como é que eu posso experimentar que Deus é bom? Como é que eu posso me refugiar em Deus? E ele diz que aquele versículo ficou como uma flecha no seu coração. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas depois ele foi procurar os missionários. Ele já não aguentava mais. Então meu presbítero, ele perguntou para o missionário: como é que eu posso provar, experimentar que Deus é bom? Como é que eu posso me refugiar nele? Então o missionário pegou essa palavra e contou que Deus é santo, que nós somos pecadores, que Cristo morreu por nós, e que se nós nos arrependemos e cremos, nós vamos experimentar o perdão de Deus, a paz de Deus, a reconciliação com Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na vida. E naquele dia, aquele muçulmano foi para sua casa e no seu quarto recebeu Cristo como Salvador. Foi mudado pelo Senhor. E quando convertido, então começou a ser discipulado pelos missionários. E a sua região, uma região de maioria muçulmana. No primeiro dia o seu pai não se irritou, mas depois, conversando com o líder religioso da região, o pai dele já começou a dizer que o deserdaria, e começou a dizer que queria matá-lo. As mesquitas da região proclamavam com seus megafones o nome dele, dizendo que agora ele era um proscrito, um convertido, um perdido, um infiel, porque ele tinha se convertido a Cristo Jesus. E as pessoas daquela região começaram a persegui-lo para matá-lo junto com a sua esposa. E eles foram obrigados a fugir dali para outra região da Nigéria. E na outra região da Nigéria ele foi discipulado, ele foi preparado junto com a sua esposa. Ele fez seminário, ele foi ordenado pastor. E ele voltou para a sua cidade de origem para pastorear a igreja daquela região. E começou a ganhar muitos muçulmanos para Jesus. E aí os atentados começaram a acontecer, começaram a atirar nele, explodiram bombas na porta da sua igreja, e quando incendiaram o lugar que ele morava, então eles foram obrigados a fugir dali, e ele foi para os Estados Unidos. Mas Deus, ele nem sabia que Deus estava dando a ele a bênção de fazer um mestrado em teologia, para voltar para o seu país, para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho é irresistível. Alguém usou a folha da Bíblia para fumar um cigarro de maconha, e no Salmo 34:8, o Espírito flechou o seu coração. É por isso que nós distribuímos folheto, é por isso que a gente tem que distribuir Bíblia, é por isso que a gente compartilha o link da pregação, porque a gente não sabe como o Espírito Santo vai salvar o eleito, mas nós sabemos que de um jeito ou de outro o eleito virá. Louvado seja Deus! Então proclame o Evangelho, meu irmão, e você vai ter a bênção de ver aqueles que Cristo escolheu vindo para o Senhor Jesus. A missão do evangelista, como temos aprendido, é uma missão ilimitada, é uma missão impossível, é uma missão intercessória, é uma missão irresistível. Minha oração é que Deus levante no nosso meio muitas mulheres evangelistas e muitos evangelistas homens, em nome de Jesus. Que Deus nos dê jovens evangelistas, que Deus nos dê anciãos e anciãs evangelistas, que Deus nos dê adolescentes evangelistas, que Deus nos dê crianças evangelistas, que Deus nos dê oficiais evangelistas. E ore por esse vosso pastor que foi chamado a ser um evangelista para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus nos dê alma, Deus nos dê almas, nos dê os seus eleitos, nos dê a bênção de mudar essa cidade, vendo pessoas ser convertidas soberanamente pelo poder do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos dê muitas almas na unida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.